Olá, minha gente, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos. Estamos analisando a teoria da produção. Fizemos a análise de curto prazo, onde pelo menos um fator de produção utilizado é fator fixo, os demais, fatores variáveis. No nosso caso, na teoria econômica, se vale da simplificação para a gente poder entender melhor. Então, ao invés de pegar o conjunto dos fatores, a gente toma dois fatores de produção, considera um fator fixo e um fator variável, e com isso a gente pode determinar a produtividade média e a produtividade do fator que foi acrescentado. Agora, hoje, nós vamos trabalhar a análise da produção no longo prazo. Então, no longo prazo, todos os fatores são variáveis. E eu não vou medir mais a produtividade. Eu vou medir o rendimento de escala. Então, vamos entender melhor. Vamos lembrar aqui o slide. Deixa eu sair aqui um pouquinho para ficar mais fácil. No longo prazo, então, como eu falei, todos os fatores são variáveis. Deixa eu marcar aqui com a caneta, não é? Vermelha para todo mundo ver, ó. Todos os fatores são variáveis. Está aqui, ó. Não é? Estou aqui marcando aqui, né, que o conceito de longo prazo para análise da produção é que todos os fatores são variáveis. Está aqui. No curto prazo, que foi a análise que a gente fez anteriormente, diferentemente, o que nós temos? Temos pelo menos um fator fixo. Então, se a gente quiser fazer a diferença, já sabe. Curto prazo, há fatores fixos e fatores variáveis. E nós vamos medir a produtividade média e a produtividade marginal. No longo prazo, não. Todos os fatores são variáveis. Eu já posso deduzir também que se há fatores fixos e há fatores variáveis, todos os meus custos aqui podem ser representados por essas duas dimensões. Há um custo fixo e há um custo variável. No caso, todos os fatores sendo variáveis, todos os meus custos serão variáveis de um período para outro. Então, basicamente, essa é a apresentação que a gente vai fazer do novo assunto. Então, vamos lá. Deixa eu melhorar aqui. Eu tenho, então, análise de longo prazo, fatores de produção. No caso aqui, eu escolhi dois fatores. Poderiam ser qualquer outro fator. Mas eu escolhi capital, está aqui, e escolhi mão de obra. São os dois fatores. Como a análise é de longo prazo, então está aqui lembrando para todo mundo, o que vai acontecer? Todos eles serão fatores variáveis. Então eu tenho um fator variável aqui e tenho outro variável aqui. Obviamente, vamos lembrar, na função de produção nós temos muitos outros fatores, mas nós vamos tomar como base dois fatores para simplificar e entender o conceito de rendimento de escala. Ok? Então vamos continuar. Aqui eu tenho o que seria a representação de um sistema de produção, onde eu estou considerando dois fatores de produção e os dois fatores, ambos, são variáveis. Eu tenho um conceito para apresentar novo para vocês, que é esse conceito aqui, ó. Isoquanta, tá aqui, ó. Para ninguém mais, quando estiver lendo alguma coisa, ter dúvida. De que se trata a isoquanta? Se trata de uma representação de combinação de fatores de produção para atingir um determinado nível do produto. Então, aqui eu tenho representado no campo do eixo Y, né, o fator de produção capital. Fator variável, que eu estou utilizando aqui, deixa eu apagar aqui para ficar melhor, né? Você vê melhor. Então vamos lá. Aqui eu estou usando, ó, capital, tá aqui. E aqui eu estou usando mão de obra. Ambos os fatores são variáveis. E eu tenho aqui uma curva, né, de combinações desses fatores. Aqui eu tenho essa combinação, vou marcar ela aqui, onde eu tenho 3 unidades de capital e uma unidade de trabalho, de mão de obra. Eu tenho essa outra combinação, vou marcar ela aqui, onde eu tenho o inverso, uma unidade de capital e 3 unidades de mão de obra. Qual é a diferença entre elas?
apenas a quantidade de fatores, porque o produto que ambas as combinações oferecem está definido aqui, ó. Tá certo? É isso que eu chamo de isoquanta. Uma curva que representa todas as possíveis combinações de insumos ou fatores de produção que oferecem o mesmo resultado na produção. Então, para exemplificar, aqui eu tenho uma produção de 55 unidades, ou 55 mil unidades, ou 55 toneladas, a unidade não faz a diferença. Apenas o volume de produção que eu tenho e a possibilidade de várias combinações para ter esse mesmo volume de produção. No outro caso, eu tenho uma produção que está aqui, ó, indicada por 75. E aqui a combinação dos fatores já é diferente. Já tem outro conjunto, né, de isoquanta, né, de combinações. Então, eu tenho uma outra curva de isoquanta. E como eu tenho, né, o mapa completo, várias curvas de combinações estão definidas. Então, eu não quero que vocês se preocupem com o conceito. Eu quero apenas que, se vocês lerem alguma coisa, vocês possam ter pelo menos uma noção do que representa. Isoquanta nada mais é do que uma curva que representa todas as possíveis combinações de insumos para ter o mesmo resultado produtivo. Então, como a gente falou anteriormente, nas aulas anteriores, eu posso ter, né, um processo produtivo combinando fatores diferentes, tendo o mesmo resultado. Isoquanta representa, né, é a representação gráfica dessa combinação. Tá certo? Não se preocupem, não é um conceito que eu vou exigir. Eu só quero que a gente tenha a informação, porque esse conceito está relacionado a rendimento de escala. Bom, o conceito que a gente vai utilizar de rendimento de escala tem um motivo. Nós precisamos saber, analisar, qual é a vantagem de uma empresa quando ela resolve aumentar o seu volume de produção. Porque pode haver uma situação em que o aumento da produção não signifique uma decisão acertada na gestão. Então, para a gente não ficar nas impressões sem um fundamento, o conceito de rendimento de escala ajuda a gente a medir a vantagem ou a desvantagem de uma empresa resolver projetar o aumento da sua dimensão no processo produtivo. Então, se ela vai aumentar o processo produtivo, ela vai gastar mais fatores. Será que está valendo a pena? Então, o rendimento de escala vai medir a variação do aumento de insumos durante um período e a variação do resultado que foi obtido de um período para outro. Então, essa comparação entre a variação dos recursos utilizados e a variação da produção obtida é que vai dar para a gente a noção do rendimento de escala que uma propriedade ou que uma empresa rural está desenvolvendo. Então, vamos ver se a gente melhora um pouco esse conceito. Veja aqui, eu tenho 3 tipos de rendimento de escala. Eu posso identificar 3 tipos. O rendimento crescente, o que acontece? A produção aumenta, por exemplo, 10%, mas o consumo de recursos ou de insumos aumentou apenas 5%. Então, veja que eu tenho uma vantagem para a produção. Eu aumentei 10% da produção e para chegar em 10% a mais, eu gastei apenas 5% dos recursos a mais. Então, a gente chama rendimento de escala crescente. Por quê? Qual é a vantagem do rendimento de escala crescente? É que o custo de produção por unidade vai ser menor. O rendimento constante, a proporção de variação é a mesma. Então, eu digo, aumentei 10% a produção e aumentei o gasto com os recursos produtivos em 10%. Então, houve um aumento de 10% no gasto do recurso, mas houve um aumento de produção de 10% também. Na prática, eu estabilizei o meu custo. O meu custo não se moveu por unidade produzida. Então, é bom para a empresa, no mínimo, chegar nessa situação, onde ela aumenta a produção
e os gastos aumentam na mesma medida, sem produzir efeito de custo maior na unidade de produção. Agora, na situação terceira, você tem um rendimento de escala decrescente, aí a situação é mais difícil. Por quê? Só para vocês já irem pensando, eu tenho, por exemplo, um aumento de 50% no recurso e a produção aumentou 30%. Então, esse descompasso entre o aumento do recurso, do gasto do recurso, e o aumento da produção obtida, me revela uma coisa importante. O custo por unidade produzida vai ser maior. Então, não é bom para a empresa, não é competitivo uma empresa produzir com rendimento de escala decrescente. Por quê? O seu custo vai ficando cada vez maior e, consequentemente, ela vai tendo dificuldade para se firmar no mercado, porque o preço que ela vai praticar terá que ser sempre mais alto para cobrir esses custos. Vamos dar um exemplo na prática, ninguém se preocupe. Vamos devagar, vamos ver se dá para todo mundo acompanhar. Eu tenho, por exemplo, um rendimento crescente de escala. Como é que eu posso, a noção conceitual dele, como é que eu posso elaborar? De forma bem simples. Todos os fatores de produção crescem. Por exemplo, deixa eu marcar aqui, crescem na mesma proporção. Então, por exemplo, aqui 10%, deixa eu tirar aqui 10%, para visualizar melhor. Eu tenho aqui, 10% dos fatores. Vamos supor que eu utilizei dois fatores. O fator mão de obra está aqui e o fator capital está aqui. Então, são dois fatores. De um período para outro, aumentou quanto esses fatores? 10%. E qual foi o resultado na produção? Foi maior do que 10%. Está aqui. Deixa eu corrigir de novo aqui. Foi maior do que 10%. Então, eu tenho aqui, um descompasso. Eu tenho 10% aqui. Vou botar aqui o número 10%. E aqui, por exemplo, vamos botar aqui 12%. Então, quem está levando vantagem é a produção. Na variação dos fatores e na variação da produção, percentualmente, a produção teve um aumento maior. Então, eu digo que esse rendimento de escala é crescente. E isso implica que a unidade produzida, o custo dela foi menor. Ok? Vamos dar um exemplo com números, para ver se fica mais claro. Aqui eu tenho um quadro. Vocês, nos exercícios que vocês vão fazer, vão utilizar esse quadro como base, tá certo? Para ter a ideia de rendimento de escala. Vamos supor que eu tenho dois períodos, o período 1 e o período 2, está aqui. Ok? Vamos dizer que no período 1, nós utilizamos 10 unidades de trabalho, ou 10 trabalhadores. Está aqui. E no ano 2, nós passamos a ter 20 unidades de trabalho. Então, houve um aumento de trabalho de quanto? Houve um aumento, uma variação de 10. A variação de 10. Houve mais 10 trabalhadores. Eu tenho 5 unidades de capital. Capital para a gente é o que é representado através de máquinas, equipamentos, instalações, tá certo? A gente chama de capital. Então, vamos lá. Eu tenho 5 unidades de capital, passei a ter 10. Nesse caso aqui, eu tenho mais 5 unidades. De um ano para outro, de um período para outro. Essa é a minha variação. E a produção, no primeiro ano, que foi de 5.000 quilos, no segundo ano passou a ser de 12.000 quilos. Então, aumentou. Aumentou em quanto? Aumentou em 7.000 quilos. Então, a análise que a gente vai fazer é, será que valeu a pena eu contratar mais 10 trabalhadores, eu contratar ou adquirir 5 equipamentos e no resultado final ver o aumento da produção em 7.000 quilos? Então, a gente poderia usar alguns caminhos para avaliar
Mas nós aqui nesse módulo vamos utilizar o conceito de rendimento de escala. Então, o rendimento de escala vai nos ajudar a ver se valeu a pena ou não. Bom, vamos então pensar sobre isso com um exemplo mais prático. Fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula está aqui, ó. Variação percentual. Se a gente quisesse aqui, podia acrescentar aqui, né, a unidade percentual, a variação percentual. Eu preciso calcular a variação da mão de obra, a variação do capital e a variação da produção. Então, para cada um, eu vou considerar o cálculo para medir qual o rendimento que eu estou tendo no processo produtivo. Então, vamos lá. Primeira coisa a fazer, mão de obra. Esse delta aí significa variação. Como é que eu vou encontrar a variação? Olha a fórmula aqui, ó. Valor final menos o valor inicial. Tá certo? Qual é o valor inicial? Período 1. Qual é o valor final? Período 2. Então, nesse caso aqui, eu tenho valor final 20, valor inicial 10. 20 menos 10. A variação é a diferença. Dividido pelo valor inicial. Qual é o valor inicial? Sempre vai ser 10. Então, eu posso encontrar um resultado. Vamos ver que resultado é esse? Né? Vamos lá, está aqui, ó. 20 menos 10 é a diferença, né, que vai ser 10, dividido por 10. 10 dividido por 10 vai ser igual a 1. Não é isso? Vezes 100, que está aqui, né, vai ser quanto o resultado? 100%. Então, está aqui, ó. A variação da mão de obra, eu tinha 10 pessoas, passei a trabalhar com 20 pessoas no ano seguinte. Então, a variação da mão de obra, né, houve um aumento de 100% na mão de obra. Tá certo? De um ano para outro, de um período para outro. Bom, e para o capital? Qual foi a variação? Eu tinha 5, passei a ter 10, contratei mais 5. Qual vai ser a variação do capital em percentual? Então, eu faço a mesma conta, usando a fórmula, 10 menos 5, dá 5, que é esse 5 que está aqui, ó, a mudança. 5 dividido por 5, que é o valor inicial. Então, vezes 100, quanto é que vai me dar o resultado? Vai me dar o resultado de 100. Então, eu já sei que os fatores mão de obra e capital sofreram uma variação de 100%, certo? De 100% dos recursos. Resta saber agora se a variação da produção for igual a 100, foi menor do que 100 ou se foi maior do que 100. Se ela for igual a 100, significa dizer que a proporção foi a mesma de variação. Então, eu tenho um rendimento constante, porque a proporção foi a mesma. Mas no nosso caso aqui, vamos saber qual foi a variação. Então, primeira coisa, usa a fórmula. E a variação foi quanto? 7.000, já está aqui, ó. Em cima do quadro, 7.000. Bom, 7.000 dividido por 5.000, que é o valor inicial. Então, a diferença sempre eu divido pelo valor inicial. Então, 7.000 dividido por 5.000 vai dar quanto? 1,4. Né? Deixa eu tirar a minha imagem aqui para ficar melhor visualizada. 1,4 vezes 100 dá 140%. Então, o que eu tenho aqui? A variação da produção, dos fatores, está aqui. E a variação da produção está aqui. Eu pergunto, qual foi a variação maior? Quem levou vantagem, noutra linguagem mais simples? Foi a produção. Bom, se nesse cálculo a produção levou vantagem, então eu tenho um rendimento de escala crescente. Tá certo? Rendimento de escala crescente. Vou botar aqui para todo mundo, né? O mouse não está ajudando, mas vamos tentar aqui. Crescente.
Esse é o rendimento de escala. Toda vez, deixa eu escrever aqui, dificuldade, mas dá para sinalizar. Toda vez que a vantagem da variação for para o campo produtivo, significa dizer que eu gastei mais recursos, mas numa medida muito maior, houve o resultado da produção. Houve um incremento da produção. Então, nesse caso, eu aumentei em 100% dos recursos e a produção aumentou 140%. Então, eu digo que essa comparação, essa medida do desempenho da produção superior, né, me dá uma vantagem e a gente chama isso de economia de escala crescente. Ok? Vamos ver outro exemplo. Né? O rendimento constante. Veja, já está dizendo aqui, ó, eu tenho 10% nos fatores, para todo mundo entender, estou usando os mesmos fatores. Quais são os fatores? Mão de obra e capital. Então, vamos supor que de um período para outro, eu aumentei 10% desse recurso, da utilização desse recurso. E o resultado na produção? Aumentou quanto no processo produtivo? Aumentou também 10%. Então, está aqui, ó. Bom, se aumentou 10% na produção, depois que eu aumentei 10% do fator, esse equilíbrio, 10% de fator no aumento dos fatores e 10% no incremento da produção, 10% com 10% me dá um rendimento de escala constante. Então, eu posso dizer que a empresa, pelo menos, aumentou a produção sem aumentar o custo por unidade de produção, visto que a mesma proporção ela obteve na variação dos fatores. Ok? Vamos ver o exemplo na prática. Então, vamos observar esse exemplo. Eu tenho uma tabela, aqui eu tenho, no primeiro campo, deixa eu marcar aqui para vocês, eu tenho o período, tá certo? Período 1, pode ser o ano 1, e tem o período 2, ano 2. Eu tenho um conjunto de recursos, que chamam fatores de produção. Eu tenho mão de obra, está aqui, e eu tenho capital. Esse aqui são os fatores que eu estou analisando. O seu uso durante determinado período. Está aqui, fatores. E aqui eu tenho a produção. Então, eu tenho uma tabela mostrando os dados do processo produtivo. Quais os fatores que eu utilizei? Nesse caso, mão de obra e capital. Em que quantidade eu utilizei esses fatores? No primeiro ano, eu usei 10 unidades de trabalho, 10 trabalhadores. No segundo, 20. No primeiro ano, utilizei 5 unidades de capital e no segundo ano, 10. No primeiro ano, eu tive uma produção de 5.000 e no segundo ano, eu tive uma produção de 10.000. Bom, será que foi bom? Como é que eu posso medir se realmente essa mudança foi boa? Usando o conceito de rendimento de escala. Então, vamos lá. Primeira coisa a fazer, usar a fórmula. Eu tenho uma fórmula. Variação de um período sobre mão de obra, variação do período sobre capital e variação da produção. Sempre a gente vai utilizar esse raciocínio. Eu vou utilizar variação de mão de obra, esse delta significa variação, certo? Eu vou utilizar variação do capital e vou calcular também a variação da produção. E essa comparação entre a variação dos recursos e a variação da produção é que vai dar para identificar o tipo de rendimento de escala. Então, vamos lá. No primeiro conjunto, mão de obra, o que eu tenho? Eu tenho variação, ó, 10 inicialmente, valor final 20. Então, eu boto aqui, ó, 20 menos 10. Está aqui, ó. 20 menos 10. Vamos colocar aqui 10, né? 10. Dividido por 10. Então, está aqui. Dividido por 10 vai ser igual a quanto? 10 dividido por 10 vai ser igual a 1. Então, essa relação aqui, ó, vai ser igual a 1 vezes 100. Quanto é que eu tenho no processo? Então, eu tenho de novo aqui, ó,
certo? A variação da mão de obra, como a gente já sabia que a gente tinha feito antes, mas vamos fazer devagar para a gente fixar. Então, variação de 100% na mão de obra. No segundo caso, a variação do capital. Mesma coisa. Quanto eu tinha de unidades? 5. Passou para quanto? 10. A variação foi quanto? Aqui foi 5 a variação. Não é? 10 menos 5 dá 5. 5 dividido por 5, que já está aqui. Quem é 5 aqui? 5 aqui é o valor inicial. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 1 também. 1 vezes 100. Então, de novo, eu tenho aqui o resultado. Eu posso dizer, ó, 100%. A gente já sabia, mas estamos calculando devagar para todo mundo acompanhar. Tá certo? Então, eu tenho aqui os recursos, vou marcar, ó. Isso que está em cinza é a variação dos recursos. Isso aqui é a igualdade. Isso aqui é a igualdade. E o que eu tenho? A variação dos recursos foi 100%. Sem variação da mão de obra, sem variação do capital. Se eu fizesse uma média, 100 mais 100, 200 dividido por 2, 100. Então, a variação foi 100. Falta medir agora a variação de quê? A variação dos fatores, não, da produção. A variação da produção. Dos fatores a gente já tem, 100%. Então, vamos lá. Está aqui, 10 mil menos 5 mil. Eu tinha 10 mil, valor final, menos 5 mil. Essa variação vai ser quanto? Vai ser 5 mil. Vou colocar aqui, ó, 5 mil. 5 mil dividido por 5 mil, dividido por 5 mil. Então, de novo, eu vou ter o valor igual a 1. 1 vezes 100 vai ser quanto? Resultado final vai ser também 100. Só isso. Eu medi a variação dos fatores, medi a variação da produção e agora eu já posso concluir. Proporcionalmente, as variações foram iguais. Então, eu tenho 100% de variação dos fatores e 100% da variação da produção. Então, que tipo de rendimento é esse de escala? Agora eu já sei. É o rendimento de escala, né, que eu vou chamar rendimento de escala constante. Então, está aqui. O que vai acontecer agora, né, que é importante? Opa, aqui é N. Não é? Constante, que é um N. Então, rendimento de escala constante. O que vai acontecer agora? No meu entendimento, eu já preciso me ligar. Se o rendimento é constante, o custo de produção da unidade não foi alterado. Tá certo? Então, ainda é uma coisa boa para o processo produtivo. E, finalmente, o terceiro modelo é o rendimento de escala, né? Deixa eu botar aqui a minha... Né? É o rendimento de escala decrescente. O que eu tenho aqui? Eu tenho um aumento de 10%, ó, na mão de obra, um aumento de 10% também no capital, tá certo? Está aqui, ó, mão de obra e capital são os recursos, e de um período para outro aumentou 10%. Mas a produção aumentou apenas 5%. Então, a produção aumentou numa proporção menor. E isso tem um indicador de que o custo de produção da unidade aumentou, vai ser maior. Então, essa situação numa empresa, numa propriedade, onde ela aumenta o custo do recurso e, consequentemente, aumenta o seu custo de produção, aumenta o uso do recurso e aumenta o custo de produção, sem haver uma compensação no aumento da produção, então ela vai ter problemas, porque o custo por unidade vai ser maior e ela vai ter que vender o produto também a um preço maior. E a gente já sabe, né, ou pelo menos a gente vai ficar em alerta, porque quando o preço do produto aumenta, a tendência no mercado é a demanda, a procura por aquele produto cair. Então, há um efeito aí na renda, na receita do produtor, se ele insistir em aumentar o preço do produto. Então, o rendimento de escala decrescente é o rendimento indesejável, porque ele representa um aumento do custo de produção. Vamos calcular esse rendimento. Eu só quero
também exercitar a matemática com vocês. É uma matemática simples, uma matemática básica, não dá para a gente exercitar. Então, esse capítulo também é para isso. Muita gente tem resistência com a matemática, mas a gente está vendo aqui que são dados organizados de forma simples e que, se analisados dessa forma, podem trazer uma informação importante para a tomada de decisão da gente. Tá certo? Então, vamos ver aqui. Mesma coisa, para facilitar. Eu tenho um período, outro período. Então, eu tenho 2 períodos. Vamos supor que seja o período de 1 ano. Deixa eu fechar um pouco a câmera aqui. Vamos supor que seja o período de 1 ano. Então, o que vai acontecer? Eu tenho o mesmo conjunto de fórmulas que a gente utilizou anteriormente. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui. Eu tenho aqui, ó, variação da mão de obra vai ser igual, tá aqui, 20 menos 10. Quanto é que dá essa variação? Ela é igual a 10. Não é? Variação do capital, tá aqui, ó. Variação do capital. Quanto é que dá essa variação? 10 menos 5. Vai ser 5. Não é? E a variação da produção? 9.000 menos 5.000. Quanto é que vai ser a variação da produção? Vai ser 4.000. Tá aqui. A minha questão é saber, valeu a pena contratar mais 10 pessoas, adquirir mais 5 equipamentos, para ter uma resposta de aumento de 4.000 quilos? O rendimento de escala me dá uma resposta. Uma das respostas vem por ele. Tá certo? Então, eu vou medir o rendimento de escala. Vamos lá. Sobre mão de obra, qual foi a variação percentual? 10 está aqui. Né? Qual é o valor inicial? 10 também. 10 dividido por 10 vai dar quanto? Então, vai dar 1. 1 vezes 100, que é isso aqui, ó, para ficar em percentual, o resultado, eu vou ter quanto? 100%. A gente já sabia, a gente está fazendo devagar, né, para que você possa ter atenção e possa aprender melhor, né, o uso, né, dessa matemática simples. Então, está aqui, ó, a variação foi 100%. Tá certo. E a variação do capital? Foi aqui. A diferença é quanto? Está aqui, ó. 10 menos 5. Deu quanto? 5. 5, qual é o valor inicial? Também é 5. 5 dividido por 5 dá quanto? Dá 1. 1 vezes 100, que está aqui, dá quanto? Também dá 100. Então, nós temos aqui, ó, né, a variação de 100% também na unidade de capital. A gente já sabia, mas nós estamos fazendo de novo para fixar melhor. Agora vai mudar. Eu tinha uma diferença de quanto aqui da produção? 4.000. 9.000 dividido por 5.000. Vai dar quanto? Vamos fazer aqui apertadinho. Dá 4.000. Tá bom? 4.000 é a diferença. Dividido pelo valor inicial. Qual é o valor inicial? 5.000. Vai dar quanto isso? Então, provavelmente, isso aqui vai dar igual a 0,8. 0,8 vezes 100 vai me dar 80%. Então, veja, quem está levando vantagem aqui? Quem está levando vantagem é o conjunto de recursos. Veja bem, levando vantagem, né, na questão do volume que foi usado. Então, os recursos aumentaram em 100%. Na verdade, não está sendo vantagem para a empresa. Por quê? Ela aumentou em 100% o uso do recurso e a produção aumentou apenas 80%. Isso, no estudo que a gente está fazendo, é um indicador de que o custo de produção agora vai ser maior, por unidade. E isso não é bom para a empresa. Bom para a empresa é que o rendimento dela possa ser mais eficiente. E no caso só tem 2 situações boas. O rendimento de escala crescente e o rendimento de escala constante. Se o rendimento de escala for decrescente, como é o caso aqui, esse caso aqui, o rendimento de escala, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, é decrescente, certo? Vou botar só a abreviatura aqui,
Vou botar todo, porque fica sinalizado aí para vocês, né? Nesse caso aqui, o rendimento de escala é decrescente. Então, não é vantagem para a empresa aumentar a produção de um período para outro nessas condições. Por quê? Porque o custo de produção de cada unidade vai aumentar. Esse é o nosso estudo. Teoria da produção. Eu tirei esses dois blocos para a gente pensar em dois conceitos. O conceito de produtividade e o conceito de rendimento de escalas. Eles vão dar para o nível de eficiência. É muito importante que a gente possa ter como medir se está valendo a pena aumentar a produção naquele nível que exige um aumento também dos recursos. Então, como fazer para ter a segurança de que esse aumento do uso do recurso está compensando o aumento da produção? Então, a gente tem esse conceito de rendimento de escala. Lembre-se, eficiência técnica é uma condição que a empresa, que um grupo, que uma propriedade desenvolve, onde mantém a quantidade de produto, a mesma quantidade de produto, utilizando uma quantidade menor de insumos. Então, a eficiência técnica tem a ver com a capacidade de redução do uso de insumos, mantendo o mesmo volume de produção ou a mesma condição de produção que você tinha. A eficiência econômica tem a ver com a redução dos custos desse mesmo volume de produção, de forma que eles estão interligados. O que eu queria mesmo nesse capítulo era que a gente entendesse que tem como você ter um indicador de desempenho da gestão de produção. E vamos pensar pelo menos nesses dois. De curto prazo, produtividade, e de longo prazo, rendimento de escala. E através deles nós podemos analisar se vale a pena realmente contratar mais fatores para aumentar um determinado volume de produção. Se o rendimento de escala é crescente, eu estou conseguindo reduzir o meu custo, então está valendo a pena. Se o rendimento de escala é decrescente, eu estou aumentando o meu custo por unidade, então não está valendo a pena. Nesse caso, um outro objetivo da gente aqui foi trabalhar a matemática. Foi primeiro você organizar os dados. Então, na atividade que eu vou mandar, eu vou dar uma redação para vocês, vou fazer uma redação, e a primeira coisa que vocês vão fazer é montar um quadro, semelhante a esse que a gente exemplificou agora. Separando os fatores, separando a produção, separando o período. E depois vocês vão calcular para cada conjunto, para o fator A, para o fator B e para a produção, qual é o nível de variação percentual. E depois, sim, você vai poder dizer se o rendimento de escala é crescente, constante ou decrescente. Vamos lembrar que essa relação, dessa forma, que a gente colocou para fazer a variação, para calcular a variação, ela serve para qualquer outro tipo de variação de dados, né, que a gente possa medir na nossa atividade produtiva. Então, ele vale para a receita, ela vale para o preço, vale para o conjunto de consumidores de um período para outro. Então é muito importante que a gente tenha essa base, né, que a gente possa exercitar e que a gente possa ter esses conceitos. Quando estiver lendo, quando estiver estudando, quando estiver ouvindo uma palestra, alguém falou economia de escala, rendimento de escala, mesma coisa. Se disse que é crescente, implica em redução de custo. Se disse que é decrescente, implica em aumento de custo. Se diz que é constante, é que os custos estão estabilizados. Ok? Um abraço para todos. Eu espero que vocês assistam. Se tiver alguma dúvida, assistam de novo. E qualquer coisa, a gente se comunica no canal aí do WhatsApp, por e-mail, ou mesmo nos grupos que a gente estabeleceu na sala de aula, online, para que a gente possa caminhar. A próxima aula da gente vai ser sobre custo de produção. Um abração para todos. Espero que todos fiquem bem e aproveitem da melhor maneira esse conteúdo.